Deficiente, está entrando no ar mais uma edição. E hoje nós vamos falar sobre a importância do intérprete de Libras. Sim, afinal de contas, nós temos aqui no Brasil cerca de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Isso segundo o censo 2010, que são os dados mais recentes. Porém, nós vamos trazer o Fabiano Campos. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado. E a gente vai falar da importância do intérprete de Libras na arte, dos artistas. Primeiro ponto, há quanto tempo você é intérprete? Bom, eu aprendi Libras em 99 e 2000. Então, há 22 anos que eu sei Libras, né? Mas que eu atuo faz uns 18 anos, vamos por assim. Que foi logo em seguida, praticamente. Aprendi, aí tive contato com a comunidade surda. 2, 3 anos depois já estava atuando na esfera aí de educação. Depois arte. Perfeito. Para ser um bom intérprete de Libra, como você é, o que precisa? Porque tem um longo caminho, tem que estudar, tem que fazer parte, não só assim, a comunidade surda também, aquela coisa da aceitação, mas tem um processo educativo um pouquinho longo. Sim. Eu acho que o primeiro passo que você falou, né, que é estudar bastante, né, a gente nunca para de estudar, porque é uma língua, né, então ela sempre está em constante mudança, evolução, alguns sinais ficam ultrapassados, então eu tempo todo estudando. Então, assim, fazer um bom curso, né, de língua de sinais, e se você quer ser intérprete, além do curso, você tem que transitar muito na comunidade surda e fazer alguns outros cursos específicos para poder aprimorar aí a língua de sinais, porque uma coisa é eu ser língua de sinais, outra coisa é, eu sou intérprete de língua de sinais. Então, aí tem uma diferença. Qual que é essa diferença? Então, para aprender Libras, você faz um curso, aprende a se comunicar. Então, você se comunica, sei lá, você trabalha num comércio, em algum lugar que você acha importante, né, saber Libras, você faz esse curso básico, intermediário, e já começa a comunicação. E aí, para ser intérprete, você tem que ir no avançado. Hoje já existem faculdades que formam pessoas para ser intérprete. Isso é importante. E aí tem esses cursos mais específicos, vamos dizer assim. E uma das coisas que eu falo, Fabiano, você está trabalhando também há quanto tempo na área artística? Há mais de 15. Você também é ator. Também. Porque a língua de sinais, gente, eu acho que não é só aquela coisa assim do A, B, C e ficar, né? Sério. Não. Tem toda uma interpretação corporal, tem toda uma entrega, você no palco. Tem algumas imagens aí sua, depois que vai passando, você dançando, fazendo. E isso eu acho muito interessante. O lado de ator ajudou bastante? Ajudou. Quando eu comecei a ficar inserido nesse contexto de arte, na esfera artística, eu sempre quis também fazer, enfim, teatro e tal. Eu falei, eu vou fazer porque isso vai me ajudar muito. E eu fiz alguns cursos de teatro e aí com certeza isso colaborou muito, porque é o que você falou, né? Você ser intérprete de Libras, mas na esfera artística já é um outro contexto. Não tem nada a ver com o Totalmente contexto diferente. Educacional, enfim, é outra coisa. Eu acho bem interessante porque assim, é muito legal quando você vê o Fabiano no palco, principalmente os musicais, que você faz bastante. Faço. Gente, você tá vendo o Fabiano, você tem você faz academia também, né? Ah, não, eu tava fazendo, parei na pandemia, preciso voltar. Porque para fazer intérprete de Libras, gente, é aquilo que eu falei, não é só a linguagem dos sinais. Tem todo o corpo, você se entrega realmente. Como você faz essa preparação? Você entra em contato antes com o artista te manda a música, peça de teatro a mesma coisa, você faz a preparação junto com os artistas? Então, tem de um tudo, assim. O ideal e o que eu mais gosto, o caminho que eu mais gosto é esse. É de ter todo o repertório antes. Então, por exemplo, quando uma companhia de teatro me chama, ou alguma instituição, ou o próprio artista, eu sempre peço, solicito, que ele me passe algum vídeo que já tenha algum material do espetáculo, ou texto, o setlist quando é show, que aí eu vou estudar as músicas, então eu sempre peço. Mas isso às vezes não acontece. Às vezes você faz um festival, por exemplo, ali, aí te chamam de última hora, e aí você vai meio que na correria e tenta ver o que você consegue ali fazer. Mas o ideal é que a gente tenha isso. Eu tenho sorte da maioria ter isso comigo, mas já aconteceu de fazer alguns ali meio, vamos lá, faz, né? Mas quando eu tenho esse material, com certeza ajuda muito, porque você vai estudar, você vai entender a música ou o texto. Então, assim, por exemplo, eu interpreto muito de tudo, né? Mas eu tô em turnê agora com um rapper. Então, por exemplo, para interpretar as músicas dele, eu preciso conhecer, eu preciso entender. Gente, rap fala mais rápido do que eu, fala mais rápido do que Tata Werneck. Fala. Não sei quantas mil palavras por milésima de segundos. E como que é interpretar tudo isso? Então, hoje eu já acostumei, né? Lá no começo eu sofria mais, assim, porque eu ficava, ai, como que é? Porque, assim, as letras são bem, história, né? É uma grande história de vivência mesmo, porque o rap, ele conta muito isso, né? Por exemplo, eu interpreto Black Alien.
que foi do Planet Hemp e tal. E as letras deles é super incríveis, assim, porque ele conta da trajetória dele, da história dele, tem coisa política, enfim, é todo um manifesto também. E poesia, né? Então, assim, aí você vai entender isso, você pega a letra, estuda. Eu pergunto às vezes coisa pra eles, o que significa isso? Ele coloca alguns trechos em inglês na música dele, então assim, eu vou entendendo isso pra chegar lá e transformar isso no meu corpo também, né? Porque a Libras não é literal também. Eu não posso pegar ali o texto e fazer muito literal, porque fica estranho. Então você tem um pouco dessa liberdade poética também dentro do... Isso que eu ia te perguntar, a Libras também permite isso? A liberdade poética, a liberdade de expressão? Sim, quando é na arte, né? Na arte ela permite. Porque, por exemplo, se eu vou interpretar uma fala sua, é a sua palestra, eu não tenho essa liberdade. O que você fala eu tenho que seguir. É uma tradução. Eu sigo rigorosamente. Ao pé da letra. Isso, porque você está palestrando sobre sua vida ou sobre algum assunto que você domina. Então, eu estou numa palestra, numa sala de aula, eu preciso seguir o palestrante, se ele, né, ríspido o que ele fala. Na arte, não. Na arte, ela te dá um pouco dessa liberdade, desse respiro. Eu não vou mudar a letra de música nenhuma, não vou mudar texto nenhum do teatro, nem poesia, etc. Mas a gente consegue adaptar algumas coisas, deixar no contexto ali que fique mais compreensível e mais bonito até, né? Na questão de Libras eu falo. Então a gente traz para isso, mas então tem essa liberdade, mas a gente não transforma nada. Não é que eu pego uma música e faço ela totalmente diferente em Libras, mas eu consigo ter um pouco dessa liberdade, sabe? De mudar. Liberdade de expressão. Porque senão se eu fizer, igual eu te falei, ao pé da letra, às vezes não entende. Por exemplo, pego às vezes trava-língua. Infantil é campeão de ter trava-língua. Eu imagino. Então você interpreta espetáculo infantil, musical infantil, aí é muito lá, lá, lá. E na Libras não tem sentido. Essas rimas, esse trava-língua. Então você tem que ter um pouco ali de jogo de cintura para colocar. O professor, na hora que ele assistir, ele fala, é isso, entendi. Senão fica muito sem sentido, né? E a Libras também, ela tem aquela coisa assim, por exemplo, a gente... A nossa língua, ela é abrangente, ela é regional. Cada qual tem suas gírias, tem os seus trejeitos. E isso também faz parte da Libras. Faz. Como língua, né? Porque, como a gente falou, ela é língua, ela não é linguagem. Então, ela é língua mesmo. Então, ela tem toda uma estrutura de língua. Então, por exemplo, às vezes a gente vai viajando, fazendo espetáculo em outro lugar, ou, enfim, ver coisas em outro lugar. Um exemplo, no Rio de Janeiro, por exemplo, eles soletram muito. Eles usam muita datilologia, que é aquilo que você faz lá na ABC. O sinal do Rio lá, às vezes eles fazem Rio, escrito mesmo aqui, Rio, né? Soletrando. E em São Paulo a gente faz Rio aqui. Que eles usam também, mas assim, então tem essa questão de algumas coisas diferentes. Então, às vezes, fala no Nordeste, tem um sinal outro que muda. Então, Rio, em São Paulo, é aqui. É aqui, é o Y se faz aqui, ó, Rio. Que é coisa do surf, da praia, Rio. E lá eles fazem Rio soletrando, ou faz o R e o I e o O. Aí fica isso aqui, sinal de Rio. É o R e O. Então, e às vezes soletrando mesmo, Rio. É muito então, assim, tem essas coisas. E lá eles soletram muito, eles usam muito aqui. Você vai conversar com o surdo ali e fica assim, tipo, aí você fica, pera, o que você tá falando aí? Porque é muito rápido, né? É rápido demais. Então, tem essa coisa da pausa, vai que vai, né? Gente, você vai nos eventos com surdo, eles falam mesmo, eles não param de falar. Muito. E às vezes você fica tentando prestar atenção e eu não consigo entender muitas coisas, né? Uhum. A gente para, será que você pode me ensinar alguma coisinha, outra? É difícil. É difícil entender a língua às vezes. Uhum. Eu queria que você passasse pra gente, assim, só pra gente ter um gostinho, aquela coisa assim, toda, de alguns sinais que são mais comuns. Por exemplo, esse daqui é do amor. Esse é o I love you, que é o I love you, né? Aí Mas junta tem tudo. Esse sinal, isso. Esse sinal, lógico, ele é americano, né? Da língua de sinais americana, a ASL. Só que ele é mundialmente conhecido. Qualquer país que você for fizer esse I love, as pessoas se identificam como Esse eu te daqui, amo. então, já fica como eu te amo, Isso aí. mundial. Mundial. Eu acho isso muito interessante. As pessoas, às vezes, têm alguma dificuldade, por exemplo, quando encontra com uma pessoa com deficiente, como eu devo tratar as pessoas? Então, por exemplo, assim, eu aprendi algumas coisas que são clássicas, por exemplo, do agradecimento. Sim. Muito obrigado. Mas quando eu quero me apresentar para a pessoa, como que eu posso me apresentar para um surdo que seja sinal de tipo, muito prazer? Ah, tá. Você pode fazer esse oi. Oi é só um aqui mesmo. Oi, né? Tudo bem, né? E aí você pode fazer, em vez de ficar falando, meu nome e tal, quer dizer, meio complexo, você fala, prazer em conhecer, né? Que é esse prazer em conhecer. Prazer. Isso. Prazer em conhecer. Nossa, isso. Fantástico isso. Então esse é um sinal bacana, assim, pra... E aí, lógico, pra você não ter um desenrolar de conversa, você pode falar, eu tô aprendendo Libras. Porque senão você já se apresenta e já fala, como é que lá. Fala, calma, eu tô aprendendo Libras. Então acho que isso é importante também sinalizar. Porque é uma coisa assim, eu acho que é um respeito que a gente tem com as pessoas com deficiência auditiva. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar do outro, afinal de contas a gente está falando de 10 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, não dá para ignorar esse número. Então eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tentar
se aproximar deles. Afinal de contas, se a gente está falando em interação, a gente precisa realmente estar Sim, todo total. mundo. Importante. Mas eu gostei disso que você falou. Prazer te conhecer. Conhecer. Ah, eu vou querer depois que isso também é importante, gente. Só os surdos podem dar os sinais pra gente. Isso. Só a comunidade surda que pode. O intérprete, ele tá ali realmente como uma ponte, não é isso? Isso, correto. Porque às vezes as pessoas confundem um pouco também, né? É. Ah, você pode me dar meu sinal? Sim. Não, tem que ser o surdo que tem que Até fazer. porque assim, a língua de sinais ela é uma língua que eu transito, né? Porque eu aprendi, eu trabalho como intérprete, então eu transito nela e eu considero uma pessoa fluente na língua. Só que ela não é minha língua materna, não é minha língua mãe. Então é a língua dos surdos, então é importante, mesmo que ele aprende depois, porque alguns surdos nascem surdos e vai ter contato com a Libras já na fase adolescente ou adulta, acontece também. E alguns não, já nascem crianças surdas e já vai ser alfabetizado em Libras. Então tem uma variação aí de pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas. Então é importante que a gente respeite isso muito, assim, que fique bem claro essa coisa dele dar o sinal pra gente, pras coisas, pros lugares. Então é muito no lugar deles mesmo, enquanto pessoa e protagonista. Quando você vai fazer a interpretação, o que mais os surdos eles observam? É mais essa coisa realmente da empatia que você tem, que você transmite uma alegria, que você tem aquela coisa assim toda, ou realmente é quando você vai e faz a coisa mais literalmente falando? Eu acho que vai depender, né, de cada pessoa e do contexto, igual eu te falei. Por exemplo, eu acho que quando você tá... Eu trabalhei muito tempo dentro de sala de aula em universidades. Então ali o meu papel era esse mesmo, de tradutor, né? Então o professor fala, eu precisava deixar claro tudo que o professor fala. Então tem que chegar para ele de uma forma muito objetiva e clara. Então fica um pouco literal mesmo. Então ele precisa entender, compreender aquela matéria, aquela disciplina. Então eu não posso fantasiar ou querer, enfim. Então eu usar a mão mesmo e a expressão facial, que é o que compõe a Libras, né? Porque na arte você usa mais o corpo e já vem um outro lugar. Agora na arte eu acho que você tem que transmitir isso. Porque eu fui imaginando. Uma vez eu interpretei o Fábio Porchat, por exemplo, com stand-up. E o Porchat é uma metralhadora também. Ele fala, não, tempo assim. E aí as pessoas estavam rindo, estavam se divertindo com a piada. Então eu preciso o máximo do máximo transmitir isso pro surdo. Para que ele também dê risada, para que ele se divirta, para que ele entre naquilo. Então eu tenho que tentar ao máximo da minha expressão, do meu corpo, para que chegue para ele. Então eu acho que depende muito de onde você está inserido mesmo. Tem uma coisa que eu sempre observo quando existe acessibilidade, coisa que assim, vocês trocam, existe um período de intérprete, vocês têm um tempo. Como que funciona isso de intérprete para intérprete? Então, na verdade, a gente tenta estudar como que vai ser o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um espetáculo musical. Espetáculo musical, a maioria é de 2 horas para cima, né? Às vezes 2 horas, 3 horas, uns são bem longos, tem intervalo. Então é importante que você divida. Porque você ficar ali 2 horas, 2 horas e meia interpretando, dá um cansaço físico e mental também, né? Porque você tem que estar antenado. Sim. E você sabe que musical não é um personagem, é às vezes 20 pessoas em cena, 15 pessoas em cena, 10. Isso que eu ia perguntar, como que você faz para interpretar todo mundo que está ali? Então, isso é corpo também. Então você tá, por exemplo, vamos supor com um diálogo, né? Eu tô lá ali num teatro, tá tendo um diálogo entre um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, não importa. Você tem que estar nesse jogo aqui, ó. Tal pessoa fala, tal pessoa fala. Você vai jogando o corpo, né? De um lado pro outro, que a gente chama de processo anafórico. Então você tá aqui, a pessoa falou isso, respondeu. E também o corpo. Se é um idoso, às vezes o personagem é um idoso, tá já meio lá com aquele... Aí você vai dar uma encurvadinha. Se é uma criança, você faz aquela cara de... Então assim, você traz isso de fato pro seu corpo, para que quando o surdo olhe, identifique o personagem, quem tá falando. Se eu fizer tudo aqui linear, imagina, todo mundo falando aqui, né? Exato. Fica confuso. Às vezes eu fico me perguntando isso, porque eu falo assim, gente, eles trocam, existe esse tempo que o intérprete troca. Às vezes a gente tá numa palestra, aí o intérprete vai lá e troca com outro. Isso. Eu falei, mas quando é no teatro que a troca não tem? Por exemplo, eu vi um espetáculo, até eu acho que era você que estava fazendo, que você ficou 1 hora. Então, às vezes eu arrisco ficar 1 hora, dependendo do espetáculo, pra mim dá pra ficar, é tranquilo, e às vezes você tem afinidade com o grupo, já conhece o texto, é de boa. Mas se indica mesmo que tenha 2 personagens, justamente para o que eu falei, para ter não ter esse cansaço, e também para ter como apoio. Porque a gente, quando fala de 2 personagens atuando e revezando, o segundo, que no momento de descanso, vamos dizer assim, ele não tá descansando só, tô de boa agora. Ele tá ali dando apoio pro amigo, porque às vezes acontece a gente tá no palco, não escutar alguma coisa. Ou acontece, por exemplo, eu tô aqui interpretando, a cena tá acontecendo tudo lá atrás.
Então esse do apoio fala, ó, a pessoa caiu no chão, a pessoa deu um pulo, eu não tô vendo. Então ela vai me dando esses toques para que eu entenda o que tá acontecendo também em cena, muitas vezes. Então esse intérprete que tá atuando, ele tá lá fazendo, e o que tá descansando, a gente fala que é um intérprete de apoio, que tá auxiliando, né? Depois a gente troca. Então ele vai interpretar, aí a gente vai lá e senta. E a gente vai dando esse apoio, a gente tem que estar atento para ver se está escutando bem. Você vê que você está com dificuldade de escutar ou tá algum problema, aí você vai lá, ajuda. Então, os dois o tempo todo tá trabalhando. Então, assim, não descansa. Mas aí tem essa troca para manter essa qualidade quando é um tempo muito longo. Eu falo, gente, a pessoa que é ignorante, porque eu não tinha a mínima noção de que isso realmente acontecesse nos bastidores. Sim. Quando a gente não está inserido, quando a gente não faz parte da comunidade, a gente acha que é tudo oba-oba, né? É. Que é tudo feito de forma aleatória, que é tudo feito de qualquer Não. jeito, mas a gente sempre traz os profissionais para justamente pontuar cada coisa. E o que, assim, você gosta mais de fazer os palcos? Tem essa coisa de gostar mais de fazer artes cênicas ou gosta mais de fazer os musicais? Agora, Fabiano, o que você gosta mais? Tá. Não, na verdade é isso, eu gosto de arte. Arte. Você é arteiro. Adoro arte, arteiro. Eu acho que eu gosto dos dois, eu transito muito, né? Eu aprendi muito a transitar no teatro, eu faço muito companhia de teatro. Eu tô muito mais até inserido, eu até falo isso pros meus amigos, eu falo assim, eu tô muito mais inserido nesse teatro mais de companhia, nesse teatro mais de periferia e tal, do que nesses grandes musicais mais comerciais, que eu até faço também, mas tem muitas companhias que já trabalham comigo muitos anos já, que vai estrear um espetáculo, aí me chama, esses grupos mesmo, sabe, que se consolidam, né, que é o grupo X e tal, e aí vão me chamando e eu vou fazendo. Então, às vezes eu faço também os musicais, enfim, alguns globais e tal, mas eu até gosto mais das companhias, assim, sou apaixonado. E a linguagem que eles usam, o jeito que eles me recebem, que eles me inserem na cena, né. Então, assim, às vezes eu tô inserido, quando eu vou ver, eu tô com uma vestimenta que conversa com o espetáculo. Você faz parte do contexto. Total, eu não tô tão no cantinho, eles me trazem mais pra cena. Às vezes tem cenas que eles conseguem dialogar comigo enquanto intérprete, fazer um negócio, várias coisas aconteceram nesse sentido. E às vezes você indo muito comercial, que é legal também e tal, mas às vezes você fica muito mais ali como só algo de acessibilidade, ponto. E é mais para ter, porque foi contemplado, aí tem a lei, nananã. Então nem sempre se tá de fato sendo inserido ali como um profissional, que, enfim. Mas tem de tudo. Agora, os shows também é uma delícia, né? Porque é música, né? Trazer música pro corpo é muito gostoso. Igual eu falei, tô na turnê com o Black Aid, tô amando. Fiz uma turnê agora também com a Adriana Sanches, que é sanfoneira. E aí ela, ela super me inseriu, assim, ela me trouxe. Você tem noção, ela usa um cenário super bonitinho. Ela põe um tapete que ela fica centralizada, ela colocou um pra mim também. E aí ela me chama no centro pra fazer com ela as músicas. Então tem música que ela aprendeu Libras também, que a gente fez um dueto ali, né? Ela canta, sinaliza e eu sinalizo junto o refrão. Então assim, eu já tô na cena com ela. Ela fala que até o show eu já faço parte. Eu não sou a parte, eu faço parte. Então, isso que é legal, porque ela tá trazendo realmente as pessoas pro show dela, né? Sim. Ela tá interagindo com todo mundo. Isso eu acho assim fantástico, gente. Eu acho incrível mesmo. Agora me diz uma coisa. Você já falou, mas eu gostaria que você repetisse também. Quem quer ser intérprete de Libras, como você já falou, a gente falou de estudar. Sim. A gente fala, tem faculdades formadas. Você acha que um curso... Eu sempre falo para as pessoas, que você sabe que eu tenho agência de modelo para quem quer ser profissional da publicidade ou das passarelas, e a gente sempre fala do curso de expressão corporal. Sim. Então, eu acho que para o intérprete de Libra, também um curso de teatro faz toda a diferença. Faz. Principalmente se você vai atuar nessa área. Né? Então, assim, se você vai ser um intérprete educacional, eu acho que é isso. É sempre estar com esses surdos da esfera acadêmica, para entender. Porque, por exemplo, você vai dar um curso hoje de universidade, são vários. Então, eu lembro que uma vez eu fui interpretar biomedicina por uma surda, né? Aí eu não dei conta, eu falei, não dá, não é para mim. E aí eu preferi passar para um outro profissional que desse mais conta do que eu e sair do curso. Né? Eu fui na direção da faculdade na época, conversei e falei, não queria prosseguir, porque para mim tô tendo dificuldade, eu acho que é um tipo de linguagem que para mim não rola. E aí eu pedi para eles que procurassem um outro profissional. Então acho que é legal a gente reconhecer também. Isso eu acho fantástico. Qual é o nosso lugar. Né? Porque as pessoas, o nosso limite também. Porque as pessoas falam, por exemplo, várias pessoas procuram a gente, né? Porque hoje tá um leque maior de intérprete, mas quando eu comecei lá nos anos 2000, né, que parece que faz muito tempo, mas faz um tempinho, né? Lá no início dos anos 2000 ainda era poucos. Então eu brinco que eu fazia de tudo.
Desde interpretar casamento, interpretei vários casamentos, Eu só não interpretei parto, o resto eu interpretei tudo. Até consulta médica, por exemplo, né? De Nossa, isso é surdos, fantástico também, né? diagnóstico de coisas. Então, assim, eu interpretei. Aí faculdade, aí fiz coisa religiosa, aí fiz de tudo mesmo, política, né? E aí eu fui me descobrindo nessa esfera artística. Aí, por isso que eu te falei, eu fui fazer teatro. Aí lá você faz muita coisa de expressão corporal e facial, do teatro, que te auxilia muito quanto intérprete. Então, eu achei que isso é importante, você descobrir o seu nicho, aonde eu quero ir. E aí eu acho que se especializar e cada vez mais adentrar nesse universo. Não só ficar ali na Libra, sabe? Ah, sei Libra, está tudo certo. Não. Não. Porque exige algumas coisas. Por exemplo, tem gente que vai trabalhar na esfera jurídica, como intérprete, tem que ter uma outra postura. Tem. Então é super técnico, super... A Libra tem que ser super literalzinho. E assim, você não pode errar uma vírgula. Porque imagina, você vai condenar a pessoa ou não absolver ela, dependendo do que a pessoa está falando, se você faz algo errado, você condena a pessoa. Ou dá uma maior... Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca. E na arte também, né? Você tá lá fazendo, você tem que interpretar a música e a peça que entende. Você não pode fugir do contexto, a pessoa vai falar, não entendi. E aí era uma outra história e ela entendeu outra. Então é importante que você encontre o seu nicho. E o que falta, se você acha que para ter realmente a lei, a gente já tem isso, o audiovisual também precisa, essas coisas de inserir a Libras nos contextos, nos cinemas, nessa parte audiovisual. O que você acha que está faltando? Assim, a lei já tá, né? Lógico que ainda tem algumas coisas para avançar, mas já existe muitas coisas. Eu acho que as pessoas têm que entender isso também e entender que isso faz parte já de um todo. É igual eu te falei, é tão ruim quando você vai para um espetáculo e aí você chega lá, a pessoa fala assim, ó, você tá aqui por conta da lei, você sabe, e te coloca no canto. Isso é terrível. Ou te liga meio bufando. De verdade, acontece muito. Ah, então, ó, preciso de intérprete. Qual é o seu orçamento? Porque aqui a lei me exigiu e eu preciso colocar. É diferente quando a pessoa te liga com carinho, que fala, oi, tudo bom, Fabiano, te indicaram, já conheço o seu trabalho, gosto, queria muito que você fizesse parte do nosso espetáculo, enfim. E aí te trata de uma outra forma, porque entende que isso é uma coisa que me compõe também, porque as pessoas falam pra mim, cara, a Libra também é artística. Ela tem a coisa do corpo ali, então ela não é só uma língua que tá ali, sabe, flutuando, ela tem isso, principalmente nessa esfera. Então, quando as pessoas entendem muito mais do que lei, do que mais que a obrigatoriedade, né? Tem essa coisa, é obrigatório, tem que pôr em tantos porcentos da... Eu tenho um espetáculo que vai rodar 10 vezes no teatro, tem que ter pelo menos 2 vezes em Libras e ficar aquela coisa da obrigação. Não é tão gostoso, né? E aí, quando vem por conta da lei também, mas que a pessoa já vem com esse coração aberto pra gente, já vem dialogando, perguntando. Por exemplo, quando as pessoas vão me contratar, eu explico tudo isso pra ela, falando como que funciona. Se são 2 personagens, eu explico por que são 2, para não parecer que você quer comprar um orçamento maior e ir colocando mais gente, porque às vezes as pessoas entendem. E a gente sabe que tem gente do teatro que tem verba e outros não. As companhias, por exemplo, que eu transito muito, eles não têm uma verba mirabolante. São tudo PROAC, são tudo lei de incentivo. Então, assim, é uma verba muito pouca mesmo ali, sabe? E pra gente também não é diferente. Então a gente dialoga, conversa, mas aí a gente vai por isso mesmo, por gostar. Eles acreditam também que é importante a gente estar lá, então não tem só esse lugar de vamos colocar, tem que... Agora é diferente de outros que às vezes... Mas assim, tá melhorando muito. Eu sentia muito isso lá no passado, essa resistência, uns olhares meio, intérprete, vai poluir o cenário, a cena. Tinha muito esse lugar. E hoje já tem esse olhar mais de abraço mesmo, sabe? Vem com a gente. Que é legal, né? Você tá inserido. E aí vira muito mais do que só a ponte de acessibilidade, vamos dizer assim. Eu acho muito legal quando a gente está inserido realmente, porque a gente faz a coisa também assim. Quando a obrigatoriedade, a gente também já vai naquela. Não querem me receber, vai colocar no cantinho. Mas quando a gente vai, realmente a pessoa tá de braços abertos, a gente também faz o trabalho de uma forma diferente. Faz, total. Eu conheço o Fabiano, gente, assim, há alguns aninhos. E eu conheço o trabalho dele e eu sei o quanto ele é justo em relação ao orçamento. Sim. Isso realmente, assim, a gente fez um trabalho para uma faculdade. Foi. De vídeo, de audiovisual, e quanto ele foi realmente assim, nisso ele foi, Kika, o que precisa, quais as necessidades do cliente, olha, precisa de ser 2 intérpretes, eu lembro disso, e foi bem bacana o trabalho. Eu queria, Fabiana, que você deixasse para quem que realmente quer seguir essa área, que é uma área que está sendo aquecida, está sendo reconhecida, graças a Deus, a gente está conseguindo trazer a comunidade surda mais para o contexto audiovisual, e eu queria que você deixasse uma mensagem de positivo realmente para essas pessoas que querem ser intérpretes. Tá.
Bom, a primeira coisa, né, que eu vou dizer, além de estudar muito, que a gente já enfatizou isso, eu acho que isso para qualquer coisa que a gente faça na vida. Qualquer, né? qualquer. A gente que O trabalha diretor na área, que o diga, né, diretor? não é? Né? Quem quer ser ator tem que estudar, quem quer ser modelo tem que estudar, quem quer ser Sempre. apresentadora tem que estudar também, né? E não basta um curso, né? Não. Igual, por exemplo, eu podia fazer só de Libras e tá bom, mas eu falei, não, vou fazer teatro. Eu, por exemplo, você tem noção que eu sou formado em jornalismo. A minha A primeira academia, primeira eu sou jornalista de formação. primeira então, assim, graduação, né? sou comunicador já desde sempre, assim, eu amo. E a Libras é um jeito de se comunicar também. Então, acho que é isso. As pessoas têm que conviver com a comunidade surda. Porque as pessoas falam, ah, mas eu aprendi Libras num curso super legal, incrível, tá, bacana. Mas se você só fica ali, não adianta. Não rola. Então, assim, vão nos lugares que a comunidade surda tá, frequenta os lugares que eles estão, se aproxima mesmo. E eu falo, eu absorvia muito. Eu lembro que na minha época eles se encontravam em shopping. Até deve ter alguns ainda, mas eu ia toda sexta-feira, eu tava naquele shopping pra encontrar com a comunidade surda. E aí tinha muitos lá, eu ficava doido, assim, eu não sabia pra quem olhar. E eu ficava, ai, é muito difícil, eu não vou conseguir. E aí eu ia. Quando eu fui ver, daqui a pouco eu tava junto, eu era junto ali, já era quase parte ali, né? E aí eu ia apertar pra comprar, ai, vamos ali comigo que eu quero comprar um lanche, mas aí eu quero que tire o Pix, eles vão entender. Aí eu ia junto. Ah, tá tendo uma briga ali de segurança, vamos lá, separa. Era 2 surdos brigando, aí vem o Fabiano separar. Então, assim, são situações assim que é isso que você aprende, é prática. Então, gente, prática. Não fica só no videozinho no YouTube, porque também tem muita coisa incrível no YouTube, mas também tem coisa ruim. Tem pessoas que fazem e vão colocando lá, vão alimentando, e você vai olhar, não tá certo, ou é de outro lugar, enfim. Consumam isso, né? Sim. Literatura, vídeos e etc. Mas também prática, vai atrás, estudem o que vocês quiserem e contato com o surdo, porque é ele que vai dar essa bagagem e repertório, senão Perfeito. não adianta. E quem quiser te encontrar nas redes sociais? O meu Instagram é Fabiano Gold, né? @Fabiano Gold. Eu tenho esse apelido aí, é um apelido, viu? Que fala, nossa, Gold. Porque meu nome é Fabiano Campos, né? Mas aí, como eu tinha esse apelido, quando eu fui criar, acabou ficando, e aí eu não mudei mais e deixei. E aí fica fácil de achar também. E aí lá eu acho que é o principal, porque lá que vai achar tudo, e aí eu coloco o material lá, coloco vídeo, de tanto profissional como pessoal, tem um caminho de comunicação aí com o Só pessoal. mandar um direct que você responde. Só mandar direct, eu mando depois o WhatsApp, tudo, o e-mail que precisar, a gente vai conversando. Se precisar a gente também de qualquer, enfim, conversa a respeito sobre, também tô aberto. Perfeito. Fabiana, é sempre um prazer ter você aqui. Nosso tempo é sempre aquela coisa curtinha, mas eu quero você mais vezes aqui. Obrigada. Obrigado. Quero você mais vezes aqui para nos ensinar sempre mais e mais. Obrigado. Ó. Eu que agradeço o convite. Imagina. E vocês, espero que vocês tenham gostado e faça como eu. Aprenda Libras. É aquela coisa, vai devagarzinho, mas a gente vai fazendo essa integração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!